Olá, meu nome é Germano Falcão e hoje eu vou explicar para você como que você faz para produzir som no violino. Você quer tocar, você quer entender como que funciona, como que o som sai desse instrumento, por que que tem o arco, por que que é tão diferente assim? Vou explicar por quê. Seguinte, o violino, o som dele não é um som dado. Primeira coisa que tem que saber, o som dele não é dado igual o som de um piano ou o som de um violão, porque o piano, você não tem muita escolha, você aperta a tecla e é o som que aquele piano tiver. Aí o som vai mudar de um piano para outro. O violão, por exemplo, você tem a corda, você toca aquela corda e é o som que o violão tem. Então você toca os acordes, é o som do violão. Já o som do violino, ele é um som mais artesanal. É um som que você constrói ele. Você aprende a criar um som do violino. Você aprende a criar o som. A criar o som que faz sentido para você, a criar um som que seja expressivo, a criar um som que comunique algo, que expresse a música. E então a música é construída a partir desse som. Então vamos lá. A primeira coisa para você entender é que o violino, as cordas precisam estar afinadas, né? Da corda mais grave, Sol, Ré, Lá, Mi. Elas devem estar afinadas, senão a corda ela fica numa tensão inapropriada e aí não adianta tocar que não vai sair o som. Elas têm que estar afinadas. Outro ponto é o arco. O arco ele tem que estar com a tensão apropriada, com a distância correta da crina para a madeira. A madeira tem que estar com a crina apropriada, tem que estar bem apertado aqui, tem que ter passado breu no arco todo. E assim o arco ele vai ter condição de tirar o som. Se não tiver breu, não vai sair som do arco. Então o violino tem que estar preparado, o arco tem que estar preparado. Esse é o básico para tirar som do violino. O som do violino que é produzido, ele é um resultado da vibração das cordas. Cada uma dessas 4 cordas, o violino tem 4, elas vibram. E na vibração das cordas é que elas emitem essa sonoridade. E a frequência de cada corda tem uma frequência, determina o que é a nota. Então, existem 2 maneiras da gente tirar som. Uma é usando o dedo. Você toca o dedo, puxa a corda e produz o som. A gente chama de pizzicato. É quando a gente pinça. Dá para tocar só com isso. Você pode perceber que a corda ela fica vibrando. Ela treme só de puxar. A segunda maneira de tirar som do violino é usando o arco, a arcada, tangendo o arco na corda. A gente passa o arco na corda, passa a parte da crina, não a parte da madeira, a parte da crina, essa parte amarelada. A gente passa o arco na corda e a corda ela passa a vibrar. Eu vou mostrar aqui na câmera, veja. Olha como a corda vibra. Quanto mais grossa é a corda, mais dá pra ver ela abrindo. A corda ela dá uma abrida então. O que acontece? Quando a gente puxa com o dedo dessa maneira, a corda ela dá um pico de som e fecha. Um pico de som e fecha. Abre, abre. Quando a gente puxa com o arco, ela fica permanentemente aberta. Ela faz assim, ó. Vum, e quando a gente para de tocar, ela fecha. E sendo bem franco, se você segurar a mão assim, o arco de qualquer jeito, olha, eu tô só segurando como se eu segurasse um copo. Se você segurar o arco dessa maneira e colocar aqui, já faz som. O problema é que segurar assim não traz poética. Para a gente evocar poética na música, você precisa ter uma técnica de como que segura o arco. Tem uma técnica, tem uma função para cada um desses dedos. A gente segura o arco, então vem relaxadamente posicionar os dedos, sempre deixando o dedo indicador
abraçando o arco, deixando esses dois dedos centrais mais unidos, deixando o dedinho arredondado com a ponta no arco e deixando o dedão dobrado aqui, como você pode ver. Eu estou explicando dessa maneira mais rápida, mas no geral essa é a técnica. E quando você segura assim, na verdade você está só com a mão relaxada. Veja, se você soltar a sua mão, deixar ela aqui, ela está relaxada. É como se eu colocasse o arco na mão que já está relaxada. Sabe? Se você mexer na minha mão aqui, vai ver que eu estou mexendo, mexendo, mexendo e ela continua relaxada aqui. Sabe? Esse é o ponto. A mão está relaxada e a gente toca o arco como se fosse um pincel de um pintor numa tela. Dependendo da maneira que a gente toca, a gente evoca uma poética diferente. Então é preciso aprender a segurar bem o arco para trazer a poesia da música, para trazer a expressividade com o arco, com uma boa técnica. O arco, ele tem que ser tocado entre o cavalete, essa parte aqui é o cavalete, essa pontezinha de madeira, ela é solta, ela se chama cavalete. Entre o cavalete e o espelho. É esse o espaço de tocar o arco. Não é para cá e nem para cá. Se você tocar aqui, não sai som nenhum. Se você tocar para cá, fica muito frouxo. Tem que tocar aqui, entre o espelho e o cavalete. Então, como que funciona? Nós, com uma técnica de arco, posicionamos aqui o arco. Geralmente começamos com a mão em cima do violino, descendo o arco. Tem muito violinista que no começo do aprendizado quer começar pela ponta, porque tá com o braço mais embaixo, mais caído, né? Mas não é assim, a gente começa aqui em cima. E qual que é a maneira da qual a gente muda de corda? Como que a gente escolhe a corda que a gente vai tocar no violino? A gente escolhe através do cotovelo. A altura que o nosso cotovelo estiver, ele muda a corda. Veja, eu estou na corda Lá, que é a segunda corda. Eu quero pegar a primeira corda, eu vou descer o meu cotovelo, veja. Pegar a segunda corda, eu levanto um pouquinho. Levanto mais um pouco, pego a terceira corda. Mais um pouco, corda Sol. Então, para a gente tocar cada uma das cordas separadamente, temos que fazer esse movimento aqui. Com esse movimento de cotovelo podemos saber onde nós estamos. Então a gente tem que olhar bem para saber em qual corda nós estamos. E o arco, ele tem que descer paralelamente ao cavalete. O violino está na horizontal, o arco vem na vertical, é como se fizesse uma cruz. Então, usando somente o nosso antebraço, a gente toca com o arco bem paralelo. Quando a gente toca bem paralelo, a gente mantém o som uniforme, não fica variando. Eu vou mostrar o contrário. Se eu tocasse, por exemplo, assim, o som fica mudando. E o som fica mudando não é interessante. A graça, o tom, a expressividade do violino vem desse som constante. E o que acontece aqui? A corda, para a gente ver que está tirando um bom som, ela precisa ser bem aberta. Eu vou lhe mostrar aqui. Uma coisa é tocar assim, ó. Abrindo um pouquinho. Eu estou tocando essa corda aqui. Outra coisa é tocar tirando som. Abrindo a corda de verdade. Nós precisamos conseguir enxergar e ver a corda abrindo. Quando a gente vê a corda abrindo, quer dizer que está acontecendo a técnica, quer dizer que o som está saindo. Então, a gente se treina para acertar a corda certa e fazer um movimento bem paralelo, abrindo a corda o máximo possível.
E então, tudo isso é só a respeito do som, do arco, né? A gente acrescenta os dedos e com os dedos vamos mudando a nota. Se eu estou tocando a corda solta e eu coloco o primeiro dedo aqui, o dedo indicador, eu mudo o som. Indicador. E eu faço aquela escala musical. Acrescentando dedos, então, a nota muda. E aí, com o passar do tempo, você vai estudar as arcadas, as maneiras de fazer mais poesia com o violino. Que é assim, primeiramente, esse arco, ele é uma vara de madeira com crina e tem entre 66 e 72 centímetros de comprimento. Você pode usar expressivamente cada uma das regiões. Cada uma das regiões tem um som diferente. É o que eu falei, de você aprender a produzir artesanalmente o som do violino, né? Então assim, você aprende a usar só a região inferior, usar só a região superior. Você viu como é diferente? A região inferior, como a nossa mão está em cima do violino, ela acaba trazendo mais peso, mais força sonora. Então você vai conhecendo a região inferior, a superior, vai ligando de uma para outra. Vai usando o arco todo. E vai fazendo variações. Por exemplo, eu vou começar bem forte a primavera. Depois mais fraco. Forte. Fraco. E assim vai conhecendo as sonoridades. Existe a sonoridade spiccato, que é quando a gente toca com o arco como se fosse uma mola pulando sobre a corda. E existem diferentes spiccatos. O spiccato aqui no talão é diferente. Spiccato no meio é diferente, eles soam diferentes, né? Ou a gente pode mudar, juntar um spiccato com uma corda ligada. Existe uma arcada chamada martelé, que como o nome diz, martelar o arco no violino. Mas não é martelar com força, é na sonoridade. Um outro som que existe é o som do tremolo, que é esse som que é bem rapidinho. A gente usa meio centímetro de arco para pronunciar esse som. E um outro elemento importante para a gente entender como que funciona a sonoridade do violino é o vibrato, que é uma vibração que a gente faz com cada um dos dedos, fazendo a nota soar de uma maneira mais rítmica. O vibrato é como se ele empurrasse a nota para frente, dando mais vida, pulso e expressão. Por exemplo, a nota sem o vibrato é uma nota. A nota com o vibrato e aí existem vibratos mais intensos e existem vibratos mais leves. Vibratos mais lentos. Mais rápidos. Então assim, o vibrato ele é uma ferramenta que faz o som do violino ganhar vida, ganhar pulso, ganhar um ritmo, mesmo que seja só uma nota parada. Então é um aspecto bem importante do som do violino,
a presença do vibrato. Essa aula aqui foi para mostrar esse caráter artesanal. Você aprende um som, aprende um outro som, se expressa nele. Como que você quer fazer cada um desses sons? A expressão, ela é o fim, ela é o objetivo. Não é a técnica pela técnica, não é o violino pelo violino, como se ele fosse uma coisa acabada e pronta, sabe? Você vai construir a sonoridade. O violino é para ser a sua expressão da sua alma, sabe? E esse é o grande objetivo. Então aprenda cada uma dessas técnicas, aprenda como deixar o som acontecer. E tem um elemento bem importante que para o som surgir no violino é a sua postura estar relaxada. Quando você aprende a tocar o violino e a tocar de uma maneira relaxada, o som ele acontece. Tocando de maneira relaxada, o som ele vem. Quando a gente fica tenso, segura em algum lugar, o som ele trava. É como se tivesse uma energia que vem fluindo da sua alma e vai sair pelo violino, de repente ele encontra um sinal vermelho, ele trava ali e vai, em vez de toda a sua energia, vai metade ou menos, vai pouca energia. Então as pessoas percebem que não está vindo tudo. Então o relaxamento ele é um aspecto importante da produção sonora, da sonoridade do violino. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te servido. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente as aulas que você tem interesse em conhecer, o que você tem interesse de saber mais do violino e seja sempre bem-vindo.